Vamos fazer um videozinho teste dessa GTX 650 aqui então, ela está instalada aqui no PC. Tô aqui com o GTA V aberto para jogar um pouquinho. Eu vou dar uma bandinha na cidade aqui e vou ir falando um pouco sobre a placa. Depois eu mostro as configurações ali, como que elas estão, como que está a configuração do GTA. Então aqui no centro da tela vocês podem ver o MSI Afterburner com as informações. Então a placa 58 graus, 99% de uso, 49% de uso do fã. A memória da placa de vídeo 1670 megas, então ela é uma placa de 2 gigas. E os frames por segundo ali de D3, D11, ó, GTA bugado, pegamos um bug aqui no GTA, ó. Então o D3, D11 são os frames por segundo, então 50 e poucos frames por segundo. E abaixo as informações do processador. O processador é 65 graus. Esse uso do processador não necessariamente está certo 44%, porque com os processadores da Intel, quando coloca um core só, ele faz uma média. Então não necessariamente é tão baixo, pode ser, provavelmente seja mais alto. E o uso de RAM aí, então 4.300 megas. Para o GTA V, recomendado então 6 GB de RAM. Apesar de estar próximo dos 4 GB, já passou dos 4 GB. Se tu colocar num PC, alguns PCs ficam bons com 4 GB, alguns não ficam bons com 4 GB. Então, se tu colocar num PC com 4 GB, às vezes vai dar muito lag por causa dos 4 GB de RAM. Então já passou ali dos 4 GB. Tem alguns computadores que quando ele chega perto dos 4 GB, quer dizer, todos os computadores fazem isso, mas ele já começa a escrever na memória virtual, que é o HD. Então isso aí faz o computador dar lag. Agora, por que alguns computadores ficam bons com isso e outros não, eu não saberia explicar. Realmente cada computador se comporta de um jeito diferente, porque eu testo bastante as placas de vídeo com o GTA V. Então tá aí, isso eu já falei. Vamos mostrar aqui as configurações rapidinho. Essa aqui é uma GTX 650 OC, ela é overclock de fábrica, ela não é overclock manual, é overclock de fábrica. Então tá aqui em Full HD. Para não exceder a memória, eu deixei a memória não excedida. Mas vocês viram que aqui ela não tá em 2 GB, dá para aumentar um pouquinho ainda, mas eu deixei assim, que ficou uma configuração boa. Então, FXA ligado, V-Sync desligado para não limitar os frames. A densidade e variedade da população quase no máximo. Aqui aumenta a memória, então por isso que eu diminui um pouquinho para não pegar toda a memória. A visualização da distância eu coloquei no mínimo, mas aqui dá para aumentar também, tranquilo. Essas texturas aqui, ó. Eu tenho uma outra placa, uma outra GTX 650 de 2 GB que ela não roda tão bem o GTA quanto essa. Ela não tem o conector de 6 pinos, ela é uma placa mais econômica e eu não consegui rodar tão bem quanto essa. Na outra placa, para ficar ideal, eu coloquei aqui no normal. Olha, a memória lá caiu bastante. Nessa aqui eu consigo jogar bem tranquilo no high aqui. A outra placa também roda perfeitamente, mas alguma configuração aqui tem que diminuir. Então essa versão OC, o desempenho dela é melhor do que aquelas outras que não tem o conector de energia. Então reflexos aqui no alto, MSA de reflexos em X4, normal, a qualidade da vegetação no alto, porque eu acho interessante jogar no alto. Esse Soft Shadows eu coloco no Softest, que é o máximo, digamos assim. Eu noto mais diferença nessas sombras do que nessas sombras aqui, que eu prefiro deixar no normal. E também aqui aumenta a memória, daí tem que diminuir alguma outra coisa. Post-FX normal, também não gosto do Post-FX, aquele aspecto de borrado do carro. Quando tu tá andando, tu vê o carro borrado em movimento, eu gosto de ver ele sempre nítido. E o anisotrópico em 16. Então eu vou mostrar aqui então a plaquinha instalada. Tá aqui a plaquinha instalada, a GTX 650 OC. Ela tem um dissipador bem parrudo, é um dissipador bem pesado, bem melhor do que a outra versão que eu tenho aqui. Eu tô conectado no DVI, tá?
ela tá com a conexão no DVI, eu vou continuar jogando aqui. Ela tá conectada no DVI, então essa é a saída digital da placa, então a saída digital, e ela também tem uma saída analógica, que é aquele cabo com a ponta azul, o VGA. Essas duas saídas, essas duas portas estão funcionando perfeitamente. O HDMI eu não consegui fazer o HDMI funcionar. Até tentei dar uma limpada e tudo mais, mas o HDMI não teve jeito, não pegou. Então a placa não está com o HDMI funcionando, mas eu estou fazendo esse vídeo teste de funcionamento para mostrar que ela está funcionando perfeitamente, que ela não trava, não dá um lag, não tem problema nenhum, a não ser pelo detalhe do... Vamos saltar aqui. A não ser pelo detalhe do HDMI. Então, estou fazendo o vídeo para mostrar que mesmo assim está em perfeito estado de funcionamento a placa. E me matei aí, explodi meu carro que eu tinha colocado turbo. Já vamos dar mais uma volta aí para vocês verem. Então, voltando a falar do GTA aqui, como eu sempre explico, eu faço vídeo teste de funcionamento na cidade, principalmente porque a probabilidade de travar o jogo vai ser muito mais alta na cidade. Então o jogo vai... A cidade tem muito mais carregamento de textura, tem os prédios, tem as sombras. Então na cidade o jogo fica muito mais pesado. Então por isso que eu sempre dou essas bandas aí na cidade, porque o mínimo dos frames por segundo é alcançado na cidade, tipo aquelas quedas bruscas de frames. Como a vegetação tá no alto, quando eu for para fora agora eu vou dar uma volta, vou ir para fora da cidade. Como a vegetação tá no alto, também dá uma caída nos frames quando eu... Porra. E ainda tá me olhando atravessado. Cadê minha pistola? Não tenho pistola. Eu tava falando da vegetação. Então, como a vegetação está no alto, também pode dar uma caída dos frames quando a gente vai para o fora de estrada, porque a vegetação também consome bastante sistema. Vegetação, pelo, é como pelos e cabelos, e quem entende aí um pouquinho sabe que a vegetação, olha só a qualidade da vegetação. Quando a vegetação está no low, não tem grama nenhuma dessas, não tem vegetação. Quando está no low, essa vegetação baixa não tem. Esses arbustos grandes aqui tem, mas a vegetação mais baixa assim não tem. Até nem vi se caiu os frames, então mantendo a 50 e poucos frames por segundo, vocês viram que a qualidade tá bem alto até lá. Vamos ver, agora caiu para 30 e deu uma queda para 36. Mas tá bem tranquilo assim, quando tu sai para fora de estrada, ele mantém baixo. Ele mantém um pouco mais baixo os frames, ele não dá as caídas que dá na cidade. Então, na cidade normalmente cai mais do que fora de estrada. Então vamos dar uma bandinha aí fora de estrada também, para dar uma puxada a mais na placa com essa vegetação. Tá mantendo altos os frames por segundo, agora deu uma quedinha. Voltando à explicação, que eu não sei se eu me faço entender às vezes, na cidade, às vezes dá uma queda brusca de frames, então às vezes aparece algum lagzinho assim com algumas placas de vídeo. E no fora da estrada ele só baixa um pouco, mas não chega a dar aquele lag, entende? Vamos ver quanto tempo de vídeo aí. Não chegou aos 10 minutos ainda. Vamos jogar mais um pouquinho sem problemas. Aqui vamos sair da estrada. Vamos sair e pegar mais uma vegetação. Então, sobre a placa ainda, lembrando que ela não acompanha a caixa original, é só a placa de vídeo, as fotos são reais da placa que estão no anúncio, ela está em ótimo estado, está bem bonita, é uma ótima placa, mas ela não acompanha a caixa original, vai só a placa de vídeo. O drive, você precisa igualmente, se tivesse o DVD, o disco de instalação, você precisaria baixar no site da NVIDIA, o drive atualizado. Então, se tivesse o CD, você não ia ocupar o CD igual. Que às vezes o pessoal pergunta, tem CD, mas o CD
numa boa o CD não serve para nada, porque tu nem pode instalar aquele drive antigo, tu coloca a placa e já vai baixar o driver atualizado. Então, como vocês viram ali a placa montada, é necessário um conector de 6 pinos para ela, então precisa de uma fonte com conector de energia de 6 pinos. Apesar dela ser uma placa econômica, como ela é a versão OC, ela precisa desse conector. Se a sua fonte não tivesse conector, a gente pode ver se dá para colocar ela numa fonte sem conector, colocando o adaptador. O ideal é que não se coloque adaptador, mas como essa é uma placa econômica, se tiver uma fonte de 250 watts reais mesmo, uma fonte de 250 watts reais, de preferência com o seletor automático de voltagem, aquela que não tem o botãozinho de 110, 220, que essas fontes já são um pouquinho melhores, dá para talvez colocar um adaptador. Mas se não tiver, é melhor que não se use essa. É melhor pegar uma placa já que vem sem o conector de energia. Ela vai ter um pouquinho menos de desempenho, mas vai funcionar aí muito bem do GTA V. Então 11 minutos aí já deu de vídeo, já joguei bastante aí, já deu para ver que a placa está em perfeito estado de funcionamento, apesar do HDMI não estar dando sinal. Não sei exatamente o que pode ter ocorrido com esse HDMI. Provavelmente é só um mau contato nesse HDMI, porque o antigo dono dela usava ela com 2 telas e uma dela era com um HDMI, e agora ele não está reconhecendo mais. Mas então era só isso aí. Já joguei bastante aí, já deu para ver que a placa está perfeita, mantendo 58 graus. Aí a temperatura aqui não está muito alta, deve estar uns 24, 25 graus, e a temperatura da placa em 58 graus, perfeitamente aceitável. Então era isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiver, é só perguntar aí no anúncio.